Oi, gente feliz! Eu tô aqui no meu pedacinho do céu hoje para dar mais uma dica incrível para deixar o seu preparo ainda mais saudável e mais saboroso. Não esqueça, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, dê um like, dê um joinha, faça um comentário, porque isso me ajuda muito e eu sempre posso estar trazendo novidades aqui para vocês. Hoje nós vamos falar sobre as massas quebradiças. O que são massas quebradiças? São as massas que nós usamos para tortas e doces e salgadas. Nós temos três tipos de massa: patê brisé, patê sablé e patê sucré. Quando eu falo patê, quer dizer massa. Então a massa brisé, a massa sablé e a massa sucré. A patê brisé é uma massa bem neutra, ela não tem adição de açúcar e ela é a famosa massa que a gente usa para preparar quiches. Ela é ideal para fazer as massas salgadas. Eu gosto muito dela. Toda vez que eu vou fazer uma massa salgada, uma torta salgada, eu gosto de usar a patê brisé. Já a patê sablé, ela tem uma leve adição de açúcar, então ela é ideal para preparar tortas doces e fazer os famosos biscoitinhos ou bolachinhas. Já a patê sucré, ela tem uma grande quantidade de açúcar, então você precisa tomar muito cuidado na hora de você preparar o seu recheio, porque não pode ser um recheio muito doce. Normalmente tem que ser um recheio mais cítrico, mais ácido, para poder harmonizar bem com essa quantidade de açúcar que já tem na própria massa. Quando a gente fala de tortas, é importante a gente lembrar que eu não quero que o glúten se desenvolva. E como é que eu posso fazer para o glúten não se desenvolver? Eu tenho duas coisas que são fundamentais. Eu não posso manusear muito a massa e a minha massa vai ter sempre que descansar para que esse glúten relaxe e a minha massa não fique dura, não desça, porque esse resultado não é o que eu desejo para a minha torta. Eu quero uma torta que seja firme, mas que a hora que eu coloque na boca, ela desmanche. Então, essa é a característica principal de uma boa torta quebradiça, de uma boa massa para tortas. Quando eu falo de preparar uma massa para torta, normalmente os componentes dessa massa são farinha, uma gordura e vou precisar de um líquido. Vou ter ovo, vou ter creme de leite, vou ter água, não importa, mas esses ingredientes são fundamentais para a minha torta. Uma coisa que difere uma torta da outra também é na variação da quantidade da manteiga, e isso depende da massa que você vai fazer. Quando eu preparo uma torta, eu tenho duas formas diferentes de fazer esse preparo. Dois métodos. Eu posso usar o método cremage, que foi o que nós vimos nas massas batidas para preparar bolos. Lembra que vimos em vídeo anterior? Se você não assistiu, corre lá e assiste. E nós temos o método sablage. Como o próprio nome diz, é um método arenoso, que sablage quer dizer areia. Quando eu preparo a patê brisé, eu gosto particularmente de usar o método sablage. Por quê? Porque eu tenho a minha manteiga e eu tenho a minha farinha. São em quantidades mais ou menos proporcionais. Eu uso mais ou menos 50% de manteiga para a proporção de farinha que eu tenho. E essa minha manteiga, no método sablage, tem que estar gelada. É isso que vai fazer a diferença entre um método e outro. Minha manteiga vai estar gelada, eu vou cortar em cubinhos pequenininhos e vou agregar a minha farinha. Não vou misturar muito, é só para homogeneizar e depois eu vou agregar os outros ingredientes. Já no método cremage, eu vou usar a minha manteiga em temperatura ambiente, então ela tem que estar no ponto pomada, aquele ponto que eu consigo manusear a massa. Vou trabalhar da mesma forma, vou agregar ela à minha farinha e, no caso, eu gosto muito de usar o método cremage quando eu preparo a patê sablé. Então eu misturo a farinha com o açúcar e aí eu agrego a minha manteiga. Manuseio bem pouco, agrego os outros ingredientes. Quando esta minha massa estiver uniforme e sem manusear muito, eu vou embrulhar em um papel filme e vou colocar na nossa segunda parte muito importante para que não se desenvolva o glúten, para a minha massa descansar. Então, vou deixar ela descansar na geladeira por pelo menos 30 minutos. Depois desses 30 minutos, eu vou abrir a minha massa.
Tem pessoas que gostam de abrir a massa em pedacinhos pequenos e ir colocando na forma. Eu não gosto desse método porque eu acho que não existe uma harmonização na grossura da massa. Você não sabe a grossura que está saindo, então não existe uma uniformidade. Eu gosto sempre de abrir a massa no rolo. E para isso eu coloco a minha massa entre dois papéis filme, porque aí vai dar fácil para você poder manusear com o rolo, sua massa não vai grudar. Por quê? Porque se você colocar farinha para você abrir essa massa, corre o risco de agregar mais farinha e não é isso que eu quero. Eu já tenho a proporção de farinha exata para usar. Então, você colocando no papel filme, isso vai evitar este problema de ter um excesso de massa. Vou abrir a minha massa com o rolo, vou colocar ela na minha forma, vou fazer uns furinhos, porque a tendência da massa é sempre levantar. Então, na hora que estiver assando. Então, eu vou fazer uns furinhos e vou fazer o quê? Voltar essa minha massa para a geladeira, novamente por mais uns 30 minutos para que o meu glúten relaxe de novo, porque eu quero essa minha massa com um resultado perfeito. Depois que passou esse tempo, eu pego a minha massa e vou colocar um papel manteiga ou vou colocar um papel alumínio e preciso colocar um peso em cima para assar essa minha massa. Esse peso, existem pezinhos próprios para usar. Mas na sua casa, se você não tiver, não tem problema nenhum. Você pode usar arroz ou feijão. Você coloca em cima e vai colocar a sua torta para assar. A temperatura do meu forno é aproximadamente 180 graus. E aí, dependendo de qual a torta que eu estiver fazendo, vai ser o meu tempo de forno. Por exemplo, se for uma torta que eu preciso retornar o recheio e depois voltar ao forno, eu não posso assar essa minha torta totalmente. Eu vou assar ela por alguns minutos até ela ter a firmeza, vou tirar do forno, vou colocar o meu recheio e vou voltar ao forno. Isso principalmente quando eu trabalho com quiches e tortas que não precisam ter cobertura. Se a minha torta vai ter uma cobertura, eu não preciso pré-assá-la. Eu posso abrir a minha massa, colocar o meu recheio, fazer a cobertura e aí ponho diretamente no forno sem pré-assar. Agora, se o meu recheio não precisar ir ao forno, eu já vou assar a minha torta para deixar ela bem douradinha e ficar no ponto certinho para eu só colocar o meu recheio e servir. Bom, essas eram as dicas que eu tinha para passar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado, porque eu preparei com muito amor e carinho, porque você sabe que a minha felicidade é fazer gente feliz e cozinhar é um ato de amor. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!